Hoje, pela manhã, nós falamos sobre a questão de primeiro oração. Você colocar em prática a vida de oração. E demos ênfase não àquela oração protocolar, obrigado pelo alimento, obrigado pelo dia, obrigado pela natureza, obrigado por isso, por aquilo, por aquilo. Eu oro o tempo todo, né? Tem gente que fala, eu oro o tempo todo. Mas é diferente de quando você separa um tempo para você orar. Né? Porque você dá né? A gente estava falando, você dá uma hora e meia do seu tempo no médico. Dá uma hora e meia do seu tempo na academia. Você dá 8 horas do seu tempo no trabalho. Mas com Deus eu estou o tempo todo, né? A gente fala, eu estou o tempo todo. Mas às vezes é diferente quando você separa um tempo. Bem, isso nós falamos pela manhã, mas agora os ensinos, eu quero realçar, dar ênfase em algo muito importante para a nossa vida. É aqueles ensinos que nós vamos aprender naquela última ceia que Cristo esteve com os seus apóstolos, com seus discípulos. E a narrativa deste episódio está no texto de João 13, os versículos de 1 a 5. Ensinos da última ceia. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Antes de a gente entrar na reflexão deste registro aqui que acabamos de ler, eu quero fazer uma breve consideração sobre a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus. A gente pensa muitas vezes na divindade de Jesus, mas a humanidade de Jesus, ela deve fazer parte do nosso conceito sobre Jesus, que ele tinha uma parte humana nele. E o texto de Filipenses, capítulo 2, os versículos 5 a 8, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Então, sempre quando eu penso neste texto, sobre a encarnação de Jesus, eu fico imaginando, Deus se tornando homem. O que é muito interessante, porque me vem à mente o que aconteceu naqueles 2 primeiros séculos do momento da igreja primitiva, lá naquele início de tudo. E aquela comunidade, eles tinham um problema, já naquela época.
E o problema das pessoas na época de Jesus era justamente acreditar na divindade de Cristo. Eles tinham dificuldade de entender. Não, ao contrário. Eles tinham facilidade em entender a divindade de Cristo, mas eles não entendiam a outra parte, né? O maior problema era acreditar na humanidade dele. Ele é Deus, veio, mas essa coisa de humanidade de Cristo, e os teólogos já primitivos tentavam, de alguma maneira, explicar para aquelas pessoas, elaborar estudos para explicar sobre esta questão aos cristãos daquela época, que Cristo encarnou e que ele sentia, por exemplo, cansaço, sentia fome, ele ficava desanimado, ele passava pelas pessoas por momentos, ele se sentia assim, sozinho. Só que as pessoas não contam muito essa parte da vida de Jesus. Ele teve decepções, né? E o episódio do texto que nós lemos há pouco, lá da última ceia, traz ensinos aí significativos que evidenciam a humanidade de Cristo, o que ele tinha, que ele passou naquela época, né? E esses ensinos nós vamos assimilar, porque nós devemos guardar isso dentro do nosso coração. Eu não sei o que vem na sua mente agora, quando você pensa sobre essa questão da humanidade de Cristo e a forma como ele agiu como pessoa humana. E aí algo vai sair deste texto, deste primeiro texto que nós lemos da última ceia, que nós podemos aprender como ensinos extraídos deste momento de Jesus naquela última ceia. Ensinos importantíssimos para a gente colocar e aplicar na nossa vida. E nesse texto da última ceia, o primeiro ensino que nós podemos destacar é sobre o amor de Cristo que não impõe condições. É o amor incondicional de Jesus por cada um de nós. Você que está aqui nesta noite, está olhando para si, quem sabe dizer, poxa, eu não sei como é que Deus pode olhar para mim e me aceitar, mas Ele já te aceitou. Aliás, Ele te aceitou primeiro do que você o aceitou. Ele sempre chega primeiro. E o texto, então, vai dizer lá, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ora, Jesus é aquele sujeito que ele tomou uma tarefa e uma missão para ele que ele poderia ter interrompido no meio do caminho. Ter olhado para a humanidade e dizer, não vale a pena, eu não vou seguir em frente com essa gente, não. Essa gente é toda torta, eu não quero. Pai, me deixa eu voltar para o céu. Ele poderia simplesmente falar isso. Mas o que Jesus, ao invés de dizer isso, ele faz? Ele diz que nos amou, mas amou até o fim. Eu vou até as últimas consequências, mas eu vou abrir esse portal para que você tenha a opção de ter a vida eterna. De crer em mim, de me aceitar, de entregar o seu caminho. Então não há nada que você possa fazer de tão ruim que mude a decisão de Jesus de te amar. Não existe situação que a gente possamos nos encontrar tão trágica, tão complexa, tão distante de Deus, que Jesus, com seu imenso amor, não possa nos alcançar e nos trazer de volta. Porque foi isso que ele fez. Busca e salvamento. Jesus veio a este mundo só com um objetivo. De todos os ensinos que ele deu, o maior deles foi um só: te buscar e te salvar. O maior deles é você ter a opção de entrar no reino eterno,
Porque é gostoso viver neste mundo com o pé no chão, tenho a minha racionalidade, é gostoso estar aqui, eu estou com o pé firme no chão, mas eu não quero este mundo, eu quero viver no céu. E você? Porque eu sei que daqui a pouco, até hoje de manhã eu falava, Ana, meu cabelo está ficando muito branco. Ela falou, tá. Aí eu falei, ó, eu estou indo, e é uma passagem só de ida, não tem. Daqui a pouco se acaba. E se eu começar a enterrar o meu pé nessa terra, sou o mais infeliz de todos os homens. Tenho que viver, sim, com uma razão aqui. Mas essa não é a minha esperança. A minha esperança está em Cristo Jesus, que me produziu uma vida que não vai mais ter fim. Que começa aqui, mas que vai em frente. Não há nada que possa impedir Jesus de te amar, de continuar te amando. Jesus tem um amor tão grande e que ele nos traz de volta. Tem um escritor muito bom que eu gosto de ler, o Brennan Manning. Ele é fantástico, porque é um cátedra, escreveu vários livros, deu muitas palestras, fez discurso por todo mundo, mas ele gostava de estar nas favelas dos Estados Unidos falando para o pessoal. Ele gostava de estar com as pessoas simples e humildes. Ele veio de uma família bem humilde, mas era um homem, um top, the best, uma pessoa que conseguia conversar com todo mundo, né? E ele, certa vez, citou o seguinte: examinei meu coração a fim de encontrar dignidade em ser amado por Deus. Nada encontrei. Mas quando me virei para Cristo, percebi que o amor saía dali gratuitamente. É o amor de Cristo que dignifica o homem. E naquela última ceia, fala exatamente sobre isso. O amor que não impõe condições. O amor incondicional de Jesus. Quando este amor vem, ele ressignifica a vida. Ele te dá um novo significado, ele te dá um novo alerta, um novo horizonte, uma nova forma de ver o mundo. Ele mostra que nós não estamos sozinhos aqui. Ele mostra que alguém está nos acompanhando, dirigindo a nossa vida e que quer fazer parte dos nossos planos, projetos e sonhos. Quando ele diz que amou até o fim, ele não está dizendo apenas que vai chegar à cruz, ele está dizendo, eu vou acompanhar vocês em todo o trajeto da existência de vocês aqui. Agora eu quero saber se é isso que vocês querem. A força dessa frase, né, dá a ideia, quando ele diz amou até o fim, de que ele não vai desistir de te amar. Esta é a questão. Ele nunca vai desistir de amar a cada um de nós. Ele nunca desistiria da sua missão de chegar até a cruz. Porque ele realmente se importa. Você já fez essa pergunta? Será que alguém se importa? Pois se existe alguém que se importa com você, é Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele se importa com o que está acontecendo agora com a sua vida. Será que alguém se importa? Se importa e que está interessado naquilo que você está passando. Aquilo que está te afligindo. Aquilo que machuca você. Você tem um companheiro em potencial muito mais poderoso do que qualquer tecnologia, ciência ou forma de vivência neste mundo. Jesus Cristo, Senhor, que quer nos acompanhar, que realmente nos ama. E o texto diz que ele nos amou até o fim, até as últimas consequências. Isso diz respeito a você e a mim. Então nós podemos continuar. Por isso, se alegre, respire de novo, viva, sonhe, prossiga, porque alguém está caminhando junto com você. E saiba de uma coisa, você é muito amado de Deus. Você não está no escuro. Alguém segura as suas mãos e vai te acompanhar até o final. Porque o amor de Jesus não impõe condições. Nada pode impedir ele de te amar. Ele vai continuar te amando. E isso é que faz a diferença. Esse é o primeiro ensino. O segundo ensino
E este é bem bacana aqui, né? Porque ele fala sobre poder e serviço. Porque às vezes nós fazemos a leitura do texto bíblico de uma forma automática, mecânica, e passamos por cima e não conseguimos ver o ritmo do registro bíblico. O que ele está dizendo aqui? Então, o que me chama a atenção, o versículo 3, diz assim: sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltado para Deus, e aqui neste momento da narrativa, seria assim mais oportuno e com todo direito. Olha só, gente. Jesus ele tinha um direito que foi dado, porque o texto está dizendo, o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. Naquele momento, junto com os seus discípulos, à mesa, ele podia se levantar no meio dos discípulos e dizer: olha, gente, eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que veio, eu sou o que dá esperança, eu sou o Todo-Poderoso. Era direito dele fazer isso. Mas o que Jesus faz? Surpreendentemente, Jesus se levanta, ele faz o contrário. Ele se levanta, faz o quê? Tira a capa, amarra uma toalha na cintura, pega uma bacia com água e, humildemente, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Aquele que tinha o direito de dizer: eu sou o Todo-Poderoso aqui, olhem para mim, e eles iriam aceitar. É mesmo, você é o Todo-Poderoso, vamos seguir, você tem tudo, você é o cara. Mas não. Ele pega uma toalha e uma bacia com água e vai para lavar os pés dos discípulos. Esse daqui é um convite para todos nós pensarmos no nosso contexto atual, onde existe tanta gente se odiando, cancelando vidas, cancelando pessoas na sua caminhada, cancelando pessoas com quem não concordam com a gente e deviam pensar dessa maneira, daquela maneira. Tem tanta ruptura. E vale a gente pensar no texto, nesse texto, que Jesus ele lavou os pés de quem? De Judas. Judas ia fazer o quê? Traí-lo. Ele lava também o pé do Pedro. O Pedro iria negá-lo. Mas ele também lava o pé de Simão, o zelote, um extrema esquerda. Mas ele lava o pé de Mateus, o publicano, um extrema direita. E Jesus lavou os pés de todos aqueles discípulos que naquela hora tinha, um pouquinho mais tarde, todos iriam abandoná-lo. Todos iam deixar Jesus na mão. Mas ele lava o pé. Ia deixar Jesus refém da violência dos soldados romanos. E ali naquela última ceia, Jesus, então, ao invés de exercer o seu poder tremendo, maravilhoso, ele se coloca na posição de servo. Ele prefere servir e lavar os pés. Não é uma grande lição isso? O que vocês acham? É uma lição tremenda para a nossa vida. Mas o último destaque aqui, como ensino da última ceia, é que Jesus ele antecipa também o perdão dele ao lavar os pés daquelas pessoas. Quando Jesus está antecipando o perdão ao lavar os pés de Pedro, ele está antecipando o perdão porque Pedro iria negá-lo. Né? E Jesus está dizendo: eu sei que você vai me negar, mas eu lavo seus pés a si mesmo. Ele sabia que Judas iria traí-lo, mas eu lavo seus pés também. Ele sabia que os discípulos iriam abandoná-lo, mas ele antecipa também o perdão daqueles discípulos.
Eu penso que refletir sobre isso, gente, deve nos impulsionar para a gente pensar em pessoas que nós temos muitas vezes negado o perdão. Não te perdoo. O que você fez, não dá. Ou até de pessoas que a gente foi pedir perdão e ela não, você eu não aceito perdão, quero saber disso, vai embora. Porque eu penso que a gente precisa, de alguma forma, ir na direção destas pessoas, se não fisicamente, podemos ir emocionalmente. Como diz a palavra, assim como Jesus nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros. Pessoas que a gente colocou expectativas, mas traiu. E a gente precisa, então, refazer isso. Aqueles que falham conosco. Perdão. Porque Deus, Jesus, nos perdoou e o amor dele é incondicional, não impõe condições, ele perdoa. Simplesmente, simples assim. Ele perdoa. E Cristo, então, nos dá essa opção de exercermos a mesma coisa e de nós imitarmos a Cristo. Como diz a palavra, né? Nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro, Ele sempre deixa o exemplo primeiro. É Ele que faz tudo primeiro. E Ele diz, se eu faço, por que vocês não podem fazer? Qual é o problema? Às vezes parece que eu vejo Cristo olhando para a gente dizendo, qual é o problema de vocês? Mas não é bem assim, né? A gente sempre tem essa conversinha, não é bem assim, não é bem assim. Mas a palavra de Deus está dizendo, perdoa porque eu perdoei vocês primeiro. Naquela última noite com os seus discípulos, Jesus instituiu símbolos para aquela igreja cristã, para aquela comunidade de discípulos, para dizer para eles, eu estou aqui, né? Relembrando o seu amor incondicional, relembrando que eu quero que vocês não exerçam o poder, mas sejam servos. Relembrando que eu quero que vocês perdoem uns aos outros. Façam isso, vai fazer bem, você vai ficar melhor. Tem gente que carrega problemas nas suas emoções porque não perdoa. Perdoa. Deixa para lá isso aí. Vale a pena. Para que seguir com isso? Perdoa. Você vai se libertar e vai libertar aquela pessoa que está precisando muito de perdão. E aí, nós encontramos, para a gente terminar aqui, no outro registro de Lucas 22, aquele momento da ceia. E ele vai dizer, 22, 14 a 20. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Então, quando nós vamos participar agora da ceia do Senhor, a Santa Ceia, o Santo Sacramento, que bênção que você veio esta noite para participar da ceia. Porque a ceia transmite essa graça, o cálice que bebemos, nós bebemos da graça, da fonte de vida oferecida por Deus, de uma nova aliança estabelecida por Jesus a nós.
Então, que bom que você veio e que você então pode participar desta comunhão. Uma comunhão que já foi há muito tempo instituída por Jesus e que ele queria tanto que isso acontecesse e que passou a história, os acontecimentos da vida e chegou dentro desta igreja presbiteriana de Florianópolis, para, neste momento, nós participarmos do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo, que abre os portais para dizer: temos uma opção, temos uma saída oferecida por aquele que nos amou até o fim. Vocês são muito amados de Deus. Então, todos podem participar da mesa do Senhor. E eu quero convidá-los a isso neste momento. Para tanto, quero chamar os presbíteros, né? O Jorge e